Não era para acontecer, mas aconteceu. Depois de tudo o que vimos, depois de cada momento de tensão, cada risco e cada segredo que tentaram esconder de nós, chegamos a este ponto. Entre fugas apressadas, noites em claro e alianças improváveis, o impossível parecia estar diante dos nossos olhos. Mas ninguém imaginava que Bruno Barreto seria o primeiro a ter coragem suficiente e ou loucura o bastante para abrir o livro proibido e realmente ler o que estava escrito nas páginas manchadas pelo tempo e pela história. A cada linha revelada, a lenda que por tanto tempo parecia apenas um sussurro começou a ganhar forma diante de nós. E mesmo quando Renato Garcia surgiu, em meio ao caos, tentando recuperar o livro antes que fosse tarde demais, já era tarde demais. O segredo tinha sido quebrado. O que estava selado há décadas, talvez séculos, agora queimava em nossas mentes. Nós já sabíamos, nós já tínhamos visto. E não há volta quando se olha fundo demais para dentro de algo que deveria permanecer escondido. E se você está assistindo isso agora, entenda, você também está prestes a cruzar essa linha. Por isso, antes de continuar, se inscreve aqui no canal do Micas para não perder nada dessa história, e dá aquele apoio se inscrevendo também no canal da Central Félix Barreto, que está editando este vídeo. O que vem a seguir não é apenas mais um capítulo, é o ponto de não retorno. Antes de começarmos a decifrar cada um dos fragmentos citados naquele vídeo, o vídeo em que Bruno Barreto ousou abrir e ler o livro da Lenda da Árvore, preciso fazer uma pausa e confessar algo que não sai da minha cabeça. Ele fez isso sozinho, nenhum aviso, nenhuma preparação, nenhum sinal para ninguém. Ele simplesmente decidiu encarar aquilo que, por gerações, foi escondido por medo ou por respeito, e abriu o livro. Isso, por si só, já é um ato que merece ser discutido. O peso dessa escolha é a coragem ou talvez a insanidade que existe em olhar para algo que todos dizem que não deve ser olhado. Mas isso vamos guardar para outro momento. Porque hoje, o que importa, é que pela primeira vez nós temos algo sólido. Pela primeira vez nós conseguimos entender muito mais sobre a linguagem estranha, quase viva, que está espalhada pelas páginas amareladas daquele livro. Foram meses de hipóteses, de trechos soltos, de palavras sem sentido aparente, e, de repente, ali estava Bruno, lendo em voz baixa. Cada frase que ele decifrava parecia vir carregada de um peso antigo, como se cada letra tivesse sido escrita com o próprio sangue de quem ousou testemunhar o que a árvore representa. E antes que Renato Garcia chegasse, antes que o livro fosse arrancado das mãos de Bruno, nós ouvimos. Nós estávamos ali, atentos, e conseguimos registrar tudo o que ele disse. Cada fragmento, cada pedaço de verdade arrancado de um passado que insiste em permanecer oculto. Então, se prepare. Respire fundo, porque agora eu vou te mostrar exatamente o que Bruno Barreto conseguiu ler antes da chegada de Renato Garcia. E a partir daqui, não há mais como voltar ao conforto da ignorância. Você está pronto para ouvir o que nunca deveria ter sido revelado? Bom, a partir de agora, eu vou ler o livro da Lenda da Árvore. Agora chega de enrolação, tá? A gente subiu aqui em cima e é o momento. Vai ser a primeira vez que eu vou ver, que eu vou abrir o livro e vou ver, e vai ser minha primeira reação, e vocês vão ficar sabendo a história da Lenda da Árvore, contada por mim. Meu Deus. Tá, bora começar? Bora. Eu vou ler a primeira parte aqui do livro pra vocês. É meio que um sumário aqui, não sei que parte é essa, mas tem coisa escrita. Vamos lá. Tem lenda que a gente escuta e ri. Tem lenda que a gente investiga e foge. Mas tem lenda que nunca larga da gente. Essa aqui me persegue até hoje. A gente já passou por muita coisa nesse quadro dos caçadores de lenda. Já entrou em casa abandonada, já correu de coisa que nem devia existir, mas nenhuma experiência me deixou tão marcado quanto essa aqui. Essa história começa com uma árvore morta, seca, nenhuma folha e nenhum sinal de vida, mas viva, de um jeito estranho. Uma árvore que só existe num lugar onde nem o GPS quer ir direito. Uma árvore que parece observar. De dia, ela é só uma árvore feia, que parece que vai cair a qualquer momento. Mas de noite, de noite ela muda. Parece crescer, os galhos retorcem como se estivesse procurando algo. Ou alguém. Foi o Marcelo Orosa que falou dela primeiro. Ele jurava que viu um vulto se escondendo nela. A gente não acreditou. Até o Roma ver também, e sair correndo. Branco igual papel. Naquela noite a gente gravou tudo. Tava no meio de uma das investigações dos caçadores de lendas. Mas ninguém esperava que ia dar tão errado, que a árvore ia se mexer. E agora, toda vez que eu escuto o vento passando pelos galhos secos, eu lembro. Lembro do sussurro, lembro do nome que ela falou. Como vocês puderam perceber até agora, muita coisa foi dita em poucas palavras. Mas quem escuta com atenção,
Quem observa além do óbvio, já começa a enxergar as rachaduras por onde a verdade vaza. Porque, pela linguagem e pelo conteúdo do pouco que foi lido, nós já conseguimos descobrir muito mais do que qualquer um imaginava. Ponto 1. A linguagem. Não, aquilo não soa como um diário íntimo, nem como palavras que poderiam ter sido escritas pelo próprio Renato Garcia. Não tem a voz dele ali, não tem aquele traço pessoal que a gente reconheceria de longe. Pelo contrário, cada frase parece estruturada, quase literária, como se tivesse passado pelas mãos de um escritor profissional. E aí mora o estranho: se realmente foi alguém de uma produtora que escreveu aquilo, por que tamanha preocupação em esconder? Por que tratar como se fosse uma maldição viva, um segredo que não poderia jamais chegar ao público? Essa contradição é o que faz a nossa cabeça latejar de perguntas. Ponto 2. O livro não fala, de fato, sobre a lenda da árvore em si. Não é uma descrição direta, não é um conto tradicional, é algo muito mais profundo e perigoso. O que o livro narra é como a tal lenda quebrou o grupo, como ela marcou para sempre os caçadores de lendas. Ali está descrito como eles eram antes, em outras jornadas, em outras histórias, e como tudo mudou depois que aquela árvore apareceu na vida deles. É como se o livro não fosse sobre a árvore, mas sobre o impacto devastador dela. E isso, por si só, já transforma o livro numa espécie de bomba-relógio, pronta para explodir a imagem que conhecíamos desse grupo. Ponto 3. O livro cita nomes. Nomes de quem realmente fez parte do grupo. Nomes que, até ontem, eram guardados a 7 chaves por Renato Garcia, como se revelar essas identidades fosse abrir feridas que nunca cicatrizaram. E, de repente, lá estavam eles, inscritos, expostos, sem filtros. Isso muda tudo. Isso tira o jogo das mãos de quem sempre controlou a narrativa. Ponto 4. O livro conta a história. Sim, e mais com as marcas de quem talvez nunca tenha estado lá de verdade. Se ele passou pelas mãos de escritores, produtores, pessoas que ouviram versões fragmentadas, e então está cheio de detalhes que só quem viveu sabe separar. É por isso que, se Bruno decidir revelar o livro por completo, não será a mesma coisa que ouvir Renato Garcia contar. Não será a mesma intensidade, o mesmo peso das palavras de quem carregou isso nas costas durante anos. Será uma versão poderosa, sim, mais filtrada. E é exatamente isso que faz cada pedaço desse livro ser ainda mais intrigante. Cada linha lida é uma chave que abre mais perguntas do que respostas. Cada nome citado é uma sombra que se mexe no escuro. E agora, com o que já foi revelado, não tem mais como voltar a ver essa história com os mesmos olhos. Você percebe o que isso significa? Nós não estamos apenas diante de um livro, estamos diante de um quebra-cabeça amaldiçoado, cujas peças podem destruir tudo o que pensávamos saber. E isso é só o começo. Mas como toda história cercada por mistérios e cicatrizes antigas, nada poderia terminar de forma simples. Enquanto Bruno Barreto fazia a sua leitura, sentindo o peso de cada frase marcada pelo tempo, alguém já estava no seu encalço. Renato Garcia não perdeu tempo. Ele seguiu Bruno como quem persegue uma sombra, determinado a proteger o que jurou guardar, e no momento exato, quando mais segredos estavam prestes a serem revelados, ele surgiu. O impacto foi imediato. O clima no ar mudou, o silêncio se tornou denso, quase sufocante. Renato avançou rápido, a tensão estampada no olhar, e conseguiu impedir que Bruno continuasse a leitura. Mas o que realmente importa é o que aconteceu depois. O livro não voltou para as mãos de Renato, e isso muda tudo. Agora resta a dúvida: será que Bruno vai ter coragem de continuar lendo? E mais, em aquilo que ele já leu, aquelas palavras que ouvimos ecoar por alguns segundos, já foram o bastante para incendiar a nossa imaginação. Será que era assim que você imaginava que a lenda da árvore estava escrita? Será que essa história, que atravessa tantos nomes e tantos segredos, é ainda mais sombria do que suspeitávamos? Comenta aí o que você acha. Será que Bruno vai revelar tudo? Ou será que Renato ainda vai conseguir impedir? E já sabe, se inscreve aqui no canal do Micas e também no canal da Central Félix Barreto. E lembre-se, algumas lendas não são apenas histórias, são feridas abertas que ninguém ousou fechar.